Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar realizado pela Big Company. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Gustavo Henrique, sou coordenador de cibersegurança aqui na Big, tá? Responsável por pré e pós-venda no nosso canal. Hoje tenho um prazer enorme também de trazer um convidado muito especial, tá? Que é o Thales. Ele é engenheiro de sistemas, né? Pré-vendas na E7. E ele vai trazer uma palavra bem interessante para a gente hoje sobre todo o bundle de proteção que a E7 ela entrega, tanto da linha ali, principalmente linha corporativa, pequenas, médias e grandes empresas, o que a gente consegue, por exemplo, agregar e proteger de uma forma inteligente o ambiente atual de vocês, tá bom? Hoje gostaria também de trazer para vocês aqui um pouquinho sobre a missão, a visão, né, e os valores que a Big Company ela traz para esse mercado também. Tá? Para quem não conhece a nossa empresa, hoje a gente atua no mercado há mais de 15 anos, tá? A gente tem um foco muito especial na parte, por exemplo, de segurança da informação. Então, hoje, esse caso, né, a gente está falando sobre a camada de endpoint, vamos explorar esse assunto também. Mas se caso vocês tiverem algum tipo de deficiência, dificuldade em outras camadas de proteção, saiba que a Big Company também fornece soluções como, por exemplo, Firewall, DLP, software, por exemplo, de senha segura, cofres de senhas, e a gente consegue atender perfeitamente vocês, tanto a parte de comercial, né, valores atrativos no mercado, mas também a parte técnica também com o nosso time de especialistas, tá bom? Fora isso, eu trago alguns outros cases, tá? Apenas como curiosidade mesmo para todos que estão aqui presentes em sala, tá? Hoje a gente tem mais ou menos cerca de 3.000 clientes ativos em nossa base, tá? Falando sobre venda de licenças, né, e principalmente de endpoint, a gente tem mais de 200 mil vendas de licenças ativas, né? Como eu disse, a gente tem já um bom caminho nesse mercado, né, atuando com cibersegurança há mais de 15 anos. E bom, para a solução que a gente vai estar comentando hoje também, somos parceiros Platinum também da E7. Tá? Então, coloco isso como destaque também, porque não se resume apenas para um time que vende as licenças, mas a capacitação, né, a capacidade técnica e comercial de trazer a melhor solução para vocês também, tá bom? Bom, fora isso, apenas mostrando um pouquinho do nosso ecossistema, tá? Para que vocês deixam aí uma pequena camada, né, do que a gente consegue atender também em outras frentes, ok? Então, se vocês tiverem algum tipo de deficiência, como eu tinha comentado, dificuldade, curiosidade também, eu fico à disposição para vocês, tá bom? Bom, nesse momento eu vou passar a bola aqui para o Thales, tá? Ele vai estar falando um pouquinho sobre E7, a gente vai explorar esse assunto hoje, ok? E no final eu volto aqui com vocês também para passar novas informações também e contatos ali para vocês entrar com a gente aqui, tá bom? Thales, tá contigo, cara. Obrigado novamente por participar aqui do nosso webinar. Muito obrigado, Gustavo. Novamente, bom dia, pessoal. Já fui apresentado aí pelo Gustavo. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente seguir com é, o conteúdo que eu trouxe aqui para vocês, que eu preparei para vocês. E gostaria já, desde já, de, caso tiver alguma dúvida, algum comentário, pergunta, podem enviar aqui através do chat, que conforme a gente for repassando aqui o conteúdo, a gente consegue interagindo e respondendo as dúvidas. Bom, já iniciei aqui o compartilhamento da minha tela, deve estar aparecendo, já carregando aí para vocês. Bom, então, como o Gustavo muito bem destacou, a ideia hoje vai ser a gente falar um pouco tanto do cenário atual de cibersegurança e como a E7 ela pode ajudar com as soluções que a gente tem no portfólio. Então, a ideia é a gente entender um pouco mais como está o cenário atual e também, né, de que forma a gente pode se beneficiar das soluções que a E7 tem no portfólio para a gente trabalhar na proteção dos nossos ambientes. Então, para a gente começar, eu gostaria de iniciar falando um pouco sobre a E7. É, a gente vai focar em contar um pouco da história e onde a E7 está posicionada no mercado, para vocês poderem conhecer um pouco mais da estrutura, saberem onde estamos, né, posicionados aí no mercado de cibersegurança, né? Então a E7 é uma empresa que já está há muitos e muitos anos no mercado. A E7 ela tem mais de 30 anos de presença de mercado e muita gente conhece a E7 por uma solução doméstica que a gente lançou no mercado, mais precisamente aí um pouco antes, na verdade, de 1992,
que é o Node 32, que é uma solução muito conhecida, que inclusive existe até hoje, né? Que até então era uma solução doméstica, foi uma das primeiras soluções de antivírus da história. E só que hoje a E7 ele é muito mais do que só um antivírus, é muito mais do que só antivírus doméstico, né? Então a gente tem muito mais coisa do que só o Node 32 hoje, né, com a evolução tecnológica. E a ideia é contar um pouco para vocês de tudo, né, o que a gente vem trazendo de tecnologia para o mercado ao longo de todos estes anos, né? Então a E7 ela tem a sede na Bratislava, na Eslováquia, né? Então a gente cresceu inicialmente no mercado europeu, né, tendo uma presença muito forte lá até hoje, e expandindo, né, mercados hoje, tendo presença global, né, inclusive na América do Sul, na América Latina e aqui também no Brasil. Trazendo algumas estatísticas e alguns detalhes adicionais, né, hoje a E7 ela protege ao redor do mundo mais de 1 bilhão de dispositivos, então é um número bem expressivo. Esse número muito se dá também por conta de uma parceria estratégica que temos, uma aliança tecnológica com o Google, onde temos uma aliança na parte de proteção da Play Store, né? Então, mesmo quem não tem nenhuma relação com o E7, se tem um dispositivo Android, recebe ao menos um pedaço da proteção da tecnologia que a E7 fornece na verificação das aplicações que são publicadas na Play Store. Claro, né, o Google tem uma série de outros frameworks de segurança dentro da Play Store, porém, vale ressaltar que uma das tecnologias que fazem parte ali da proteção da Play Store é a tecnologia da E7. Falando especificamente de clientes corporativos, são mais de 400 mil clientes corporativos protegidos também, espalhados nos mais de 200 países e territórios onde a E7 tem presença. E falando um pouco de premiações, de certificações, né, que é uma coisa muito relevante também quando a gente fala do mercado de segurança corporativa, né? É muito importante saber com que tipo de tecnologia a gente está lidando, o reconhecimento do mercado que essa tecnologia tem, né? A gente sabe que é muito importante conhecer, testar na prática, conhecer melhor a solução a fundo, mas também é importante que a gente consiga ler, entender como que estão as avaliações feitas por órgãos especialistas, né, portais ali independentes, né, que vão escrever as suas avaliações e fornecer as premiações para soluções, né? Então aqui nessa imagem a gente tem um resumo de locais onde a E7 tem sido avaliada, né, muito bem avaliada. A E7 ela figura regularmente na liderança, né, nas melhores colocações das principais premiações de mercado, né? Então a gente vê aqui alguns exemplos como a V-Test, a V-Comparatives e outros, né, Gartner, né, onde a E7 tem recebido várias premiações, reconhecimentos importantes, né? Mas não são só esses, né? Então aqui vocês veem alguns outros, né? O portal G2, Canalys e uma série de outros portais independentes que vêm avaliando a E7. E a E7 ela tem ganhado em diversas categorias, né? Ela tem participado em diversas categorias, melhor produto, melhor fabricante, teste de performance, né? Inclusive esse é um bom diferencial da E7 no quesito performance, de ser uma solução extremamente leve, né? Então esse é um outro fator que é muito bem reconhecido pelo mercado. Testes de falso positivo, né, onde a E7 performa muito bem também, no quesito de registro, na baixa quantidade de falsos positivos registrados, né? Então, uma série de pontos, uma série de tópicos que a gente destaca no quesito de avaliações, né? Então aqui também tá bem resumido, né? Caso depois vocês tiverem interesse em conhecer mais premiações, mais avaliações que a E7 tem participado, no site da E7 a gente tem ali bem descrito, né? E com os devidos links, as referências, né? Para vocês acessarem os relatórios, as premiações completas. E aí, seguindo aqui, eu gostaria. Deixa eu voltar aqui o slide. Eu gostaria de fazer um início breve, né, nesse panorama de cibersegurança que eu comentei, o cenário atual de cibersegurança, e para a gente falar um pouco mais sobre esse panorama, eu trago aqui as estatísticas do nosso relatório de segurança chamado E7 Threat Report. A E7 produz alguns relatórios, né, vários relatórios ao longo dos anos, com pedaços, né, partes dos estudos da nossa equipe de pesquisa, dos nossos laboratórios, para compartilhar conteúdo de cibersegurança com todo o nosso público, né, clientes, parceiros e todo o nosso ecossistema. Então,
Além, esse aqui é só um deles, né, o Asset Threat Report. Esse relatório é um relatório bem técnico para quem tem interesse. Ele é baseado na telemetria das nossas soluções e, claro, também com o estudo dos nossos pesquisadores de segurança. Ele é um relatório mais técnico que mostra estatísticas de principais ameaças, estudos detalhados dessas ameaças. Então, ele é um relatório um pouquinho mais técnico. A gente tem um outro relatório que ele mescla um pouco o conteúdo, que é o Security Report. Não vou falar tanto dele, né? Talvez a gente traga em algum outro momento, mas o foco aqui vai ser falar um pouco do Threat Report. Nesse slide eu deixei aqui também um QR Code que leva vocês diretamente para a página do We Live Security, que é o nosso blog onde a gente posta não só as nossas análises, mas conteúdo relevante de segurança. Inclusive, deixo aí a recomendação para quem não conhece, nunca acessou, para que salvem o link do eLive Security, né, para quem tem interesse em conteúdo diverso de cibersegurança, desde focado em conscientização, notícias, análises técnicas, relatórios, todo esse tipo de conteúdo voltado aí para cibersegurança vocês vão encontrar no eLive Security, né? E esse QR Code ele leva vocês direto para o relatório, né, o Asset Threat Report do primeiro semestre de 2024, então um relatório bem atual que faz a análise do primeiro semestre deste ano até então. E eu trouxe algumas estatísticas só para a gente debater, para a gente iniciar aqui a discussão. Por que algumas? Porque o relatório, como eu falei, ele é bem extenso, ele é bem completo, mas eu gostaria de trazer aqui algumas das análises, né, um pedaço das análises que foram feitas para a gente entender um pouco, né, de como que está o cenário das ameaças, né, e de novo para a gente ressaltar, para a gente debater o quão importante é a proteção, né, e a atenção especial que a gente tem que ter com algumas ameaças, com alguns vetores, né. Então, assim, aqui eu começo trazendo estatísticas de ameaças de e-mail, né? Então, ameaças enviadas por e-mail. A gente sabe que tem mais de um tipo de ameaça enviada por e-mail, né? Não tem só, né? Claro, a gente sempre fala de ameaça por e-mail, principalmente de phishing, né? Porque é uma das ameaças mais famosas, né? Mas a gente tem que lembrar que tem spam, tem ameaças diversas também, né? Malwares que são enviados por e-mail, enfim. E é uma das grandes preocupações porque a gente sabe que e-mail é um dos principais vetores, né, para a maioria das ameaças. E-mail é um vetor muito forte, mas a gente nota algumas informações interessantes, né, de acordo com a nossa telemetria, né. Então, esses dados que eu estou trazendo aqui para vocês em tela são dados comparativos com o último semestre do ano passado, né, o segundo semestre de 2023. Então, à esquerda a gente tem H2, né, que seria o segundo semestre de 2023, e H1, que é o primeiro semestre de 2024. Então, no quesito de detecções de e-mail, a gente teve uma redução de 11%. Não é um número tão significativo, né? 11% não, a gente olhando assim não parece ser tão significativo, mas já a gente consegue notar uma redução. É, E no quesito de detecções de spam, tem uma redução um pouco maior, né? Então, se a gente olhar aqui na segunda metade, aqui na parte de baixo, tem uma redução de 21%. Mas não quer dizer que as ameaças de e-mails não existem mais, que elas estão realmente em diminuição, em queda crescente. Isso aqui é só, né, ressaltando de novo, é uma estatística da nossa telemetria. Então, assim, de acordo com as nossas detecções, a gente consegue observar aí uma diminuição nesses dois quesitos, mas a mensagem que a gente passa em relação a isso não é que a gente deve diminuir a nossa preocupação com ameaças de e-mail, muito pelo contrário, porque a gente sabe que hoje a gente está tendo campanhas de ameaças por e-mail cada vez mais sofisticadas, né? A gente tem falado muito sobre o uso de inteligência artificial para a criação desses golpes, dessas ameaças, né? Então a gente tem que continuar sim se preocupando, né? A gente pode, talvez no final do ano, voltar aqui e olhar um aumento considerável, né? Então não quer dizer que a gente deve parar de se preocupar. É só um número, é só uma estatística baseada única e exclusivamente na nossa telemetria. Mas, se a gente olhar aqui para alguns outros pontos, a gente entende um pouco mais para onde a gente deve direcionar as nossas preocupações, né? Então aqui à direita a gente tem algumas estatísticas com base no tipo de ameaça e tipo de arquivo utilizado para a distribuição dessas ameaças, né? Então a gente tem aqui as top 10 detecções de phishing. Então a gente tem aqui uma estatística interessante, onde o primeiro colocado aqui disparado é uma ameaça, né, que é baseado em Trojan, né? Um agente de phishing, né? Então, assim, é uma detecção mais genérica, é uma detecção que vai abranger o maior número de ameaças, mas a gente
já consegue ter ali um direcionamento claro que o maior volume vai estar sempre focado ali numa ameaça genérica de phishing, porque são campanhas massivas, são golpes massivos, né? E por isso que a gente tem aqui um alto número de detecção totalmente focado ali nesse agente de phishing. A gente começa a descer um pouco, e vale destacar que ele tem a tag HTML, né? Então quer dizer que é através de um link ali, através de um arquivo web, que é o mais comum, né? Quando a gente pensa em e-mail, é o mais comum ali um link no corpo do e-mail, geralmente, ou no título, que vai nos levar ali a uma página falsa, a um conteúdo de phishing. Mas a gente vai descendo aqui, só revisitando, não vou falar um por um, né? Para não gastar muito do nosso tempo, a gente consegue ver aqui também, né? O segundo colocado, por exemplo, tem a tag doc, né? Ou seja, é um documento, né? Doc/fraude, né? Então é um documento fraudulento, um documento falso. Também não deixa de ser um phishing, mas aqui já usa documentos, né, arquivos, né, pode ser um PDF, um Word, um documento. Então a gente já vê, só fazendo para efeito de comparação, a gente tem um volume muito maior de ameaças por links, né, por arquivos web do que por e-mail. E se a gente começar a descer um pouco mais, a gente consegue ver diversas variações, né? Então a gente consegue ver inclusive exploits, né? Então tentativas de exploração mesmo, né? Aí aqui vai depender da técnica utilizada, mas tem já exploits, né? Então podem ser executáveis aqui. E outros formatos, né? De novo, a gente revisita PDF, HTML, inclusive tem MS e L, que seria instaladores, né? Então, JavaScript, né? Então a gente começa a ver outras variações, né? Com uma proporção menor. Então, as principais preocupações ainda são documentos e principalmente arquivos web, em sua grande maioria, links. Né? E vendo aqui por tipo de arquivo na prática, ou seja, agora destrinchando bem o tipo de arquivo, a gente tem aqui uma variação bem interessante, né? Onde o campeão até então são os scripts, né? Então a gente vê aqui que no nosso gráfico a gente vê aqui com 53% aproximadamente os arquivos, os tipos de arquivos que são o tipo de arquivo que é mais enviado é script. E é muito comum isso, né? Quem nunca recebeu um e-mail que tinha ali algum documento, alguma coisa, a gente tinha ali anexado ali junto um arquivinho de script, um arquivo leve ali, que geralmente ele é responsável por fazer, por dar sequência naquele golpe, naquele ataque, né? Até então ele parece inofensivo, mas quando aberto, ele é o responsável por baixar geralmente mais conteúdo, baixar mais coisas, né? E a partir daí, a partir disso, que acontece, né, de fato, o ataque. Então, o campeão aqui, o script, se a gente começa a descer um pouco também, né? De novo, não vou falar um por um. A gente já vê aqui em segundo colocado executáveis, né? Também é muito comum o envio de executáveis por anexo no e-mail. Quem nunca também, né, recebeu, foi abrir um e-mail, tinha um executável ali no anexo, né? O que é bem comum, inclusive, né, enviar executáveis por e-mail. Mas é uma técnica utilizada pelos cybercriminosos e eles têm uma eficácia muito grande nisso, né? Por isso que eles seguem fazendo. E aí a gente vai baixando, né? Por exemplo, a gente vê ali que inclusive o PDF ficou para terceiro, terceiro colocado, né? Então, apesar de ser uma técnica muito comum também o envio de arquivos PDF, a gente vê ali uma pequena perda ali de força das ameaças, né, utilizando arquivos PDF, né, e assim por diante, né, a gente começa a ver outros tipos de formatos, etc, né, com uma quantidade bem menor. Então a gente tem aqui uma ideia geral das ameaças por e-mail, né, e como eu falei, a mensagem que a gente passa é essa: a gente tem que continuar se preocupando, apesar de acordo com a nossa telemetria, notar uma pequena diminuição. É uma grande preocupação. Ameaças por e-mail vão sempre estar em foco, né? Então, por isso, a gente deve continuar se preocupando. E aí, seguindo, a segunda e última estatística que eu queria trazer do nosso relatório, né? Como eu falei, caso tiver interesse, convido vocês a fazerem a leitura completa do relatório, porque tem muita estatística interessante e importante no relatório, que vai trazer ali uma visão, uma visibilidade ali de informações de ameaças muito interessante e relevante para vocês. Mas a segunda informação que eu queria trazer é em relação a ransomware, que, né, logo ali nas ameaças de e-mail também é uma outra ameaça, e claro, essa aqui ela gera muito mais preocupação, mas são as duas principais que estão muito em foco, né? Ransomware pela preocupação, né, pelo impacto que ela causa, e ameaças por e-mail, né, phishing, spam, etc, por conta da volumetria, né? O tanto que a gente recebe disso, o tanto que a gente se depara com isso, né? Então por isso eu quis trazer exatamente esses dois. E quando a gente fala de ransomware, aqui sim a gente já tem uma preocupação talvez adicional,
e estatísticas que são mais preocupantes. Então, o que a gente trouxe aqui em relação às estatísticas de ransomware, né? Então, em comparação com o segundo semestre de 2023, a gente teve um aumento de 32% nas detecções de ransomware. Então, é um aumento muito, muito considerável, porque a gente vê, inclusive, pelo formato aqui, né, do gráfico, a gente vê aqui, né, que os números eles ficam ali bem parelhos, né, de acordo com o passar dos meses, né, desde junho de 2023, mas a gente tem ali, né, um salto bem relevante aqui, né, no primeiro semestre, né, mais precisamente aqui, né, entre os meses de, né, abril e maio. Então, é um aumento bem, bem considerável. E falando da distribuição geográfica desses ataques, né, aqui embaixo a gente tem a distribuição geográfica desses ataques, né, então, quais são os principais alvos? E como que a gente mede, né, quais são os principais alvos? Pela coloração, né, pela tonalidade aqui de azul, né, dentro do gráfico, né? Então, basicamente, quanto mais claro aqui no gráfico, mais longe assim da tonalidade forte de azul, a quantidade de ataques é menor, e quanto mais forte a tonalidade, a quantidade é maior. Então, a gente vê aqui alguns países, né, que tem com certeza uma quantidade maior de ataques, né? Então a gente vê aqui alguns países da América do Norte, a gente vê também um foco muito grande ali em Ásia, um pouquinho também Europa. E o Brasil, né? A pergunta que fica, e o Brasil? O Brasil, aparentemente, aqui olhando pela coloração, ele não está com uma cor tão clara, né, como alguns países aqui, por exemplo, da África, mas ele também não tem uma coloração tão escura, né, como alguns outros exemplos que a gente vê aqui no mapa. Quer dizer que o Brasil não é tão preocupante em relação a ataques de ransomware? O Brasil não é um alvo tão forte assim de ataques de ransomware? Não é bem assim, né? O Brasil ele só não está, não figura assim entre talvez os primeiros, né, aqui do mapa. Por quê? Volume. Os países que estão destacados aqui no mapa, que tem ali maior número de ataque, a questão é pura e exclusivamente volume. É porque esses países eles são extremamente alvos de ataque e a quantidade de ataques que são designados para esses países é altíssima. E é só por isso que o Brasil não figura ali no topo, porque o Brasil é sim um dos principais alvos. O Brasil ele figura sim entre os principais, ele só não está no topo única e exclusivamente por essa razão, volume. Se a gente quem acompanha os portais de notícias de cibersegurança sabe que sim, o Brasil é um dos países que sim são frequentemente atacados. Diariamente a gente vê aí empresas, né, infelizmente, sofrendo ataques de ransomware ou supostos grupos, né, divulgando que empresas foram atacadas, né? Muitas vezes a gente nem sabe se oficialmente foram mesmo, mas os grupos, né, cybercriminosos, os grupos de ransomware divulgam isso. E é um fato, o Brasil ele é um dos principais alvos, né? Mas a gente não vai ver o Brasil ali no topo, né, disputando com países como Estados Unidos, Rússia, China, porque infelizmente esses países em volume, em quantidade, assim, é disparado, os volumes realmente impressionam, porque esses países têm diariamente aí um volume absurdo de tentativas e, consequentemente, ataques que tiveram sucesso de ransomware. Então, de novo, ransomware é uma das principais preocupações para todas as empresas, em qualquer país, não só no Brasil, mas o Brasil é sim, então a gente tem que ter sempre um olhar especial, um estudo especial voltado a ransomware, porque ransomware está sempre em crescente, a gente sempre fala disso, é uma preocupação que não vai sair tão cedo de cena, tende, na verdade, a cada vez mais ser preocupante por conta dos investimentos que os grupos cybercriminosos têm feitos na melhoria das ameaças que eles usam, na quantidade de campanhas que eles fazem, em ataques direcionados, né? Então, é uma preocupação que a gente sempre tem que ter, e por isso que a gente logo na sequência vai falar um pouco mais sobre proteção, né? Se a ameaça está aí, se a preocupação é real, se ela existe, a gente tem que cada vez mais se preocupar, a gente vai ter que também olhar com, né, a parte ali, a ótica da proteção. E aí, para a gente finalizar a estatística de ransomware, aqui a gente traz, só para também, por curiosidade, até para que vocês saibam e a gente possa talvez direcionar mais as nossas preocupações, quais são as principais famílias de ransomware que estão ativas nesse período, né? Então, em primeiro lugar, aqui o grande campeão, né, de ataques é a família Black Matter, né? Então, com 14% do total das detecções, é uma família que anda bem ativa, né, nos últimos meses.
E a gente vê nas outras colocações outras famílias que a gente também já ouviu falar bastante e que continuam aí bem ativas, né? O grupo Conte, que inclusive esse é um grupo que tem operação de ransomware as a service, né, para poder vender os seus serviços para outros criminosos, Stop e outras famílias, né? E aí eu queria fazer um destaque especial, porque se a gente desce mais um pouco aqui, a gente consegue ver aqui, né, com 5,6%, que parece pouco, mas não é tão pouco assim, a gente consegue ver aqui na nossa detecção a gente categorias como WannaCryptor, né, mas nada mais é do que o WannaCry. É... E ele ainda está aqui, ele ainda existe, né? Então, assim, creio que a grande maioria de vocês lembre do WannaCry, que foi aquele ransomware que apavorou o mundo em 2017, inclusive o Brasil, né? O Brasil foi um dos países muito afetados por este ransomware, né? E ele continua existindo. Por quê? Inclusive, né, não vou falar muito disso aqui hoje, inclusive, a vulnerabilidade que o ransomware explora, né, que é a vulnerabilidade do Eternal Blue, do SMB versão 1, é uma vulnerabilidade que ainda é extremamente explorada, né, e é por isso que este ransomware ainda está ativo e não tende a sair de cena tão cedo, né? Então, é, não é legal falar do WannaCry aqui, mas é fato que ele ainda existe, ele ainda tá em cena, e ele ainda é uma preocupação porque a correção, né, para a vulnerabilidade do Eternal Blue, infelizmente, ainda não foi aplicada ainda da forma que se espera, né, por tratar-se de algo que ocorreu há basicamente 7 anos atrás, e é exatamente por isso que ele ainda continua ativo até hoje. 5% desse metade desse bolo aí é bastante coisa, né, cara? E ainda tem, é recorrente, e faz 7 anos, como você bem colocou. Eu acho que, tipo assim, o destaque que a gente coloca é que foi um dos desastres aí mais preocupantes do mercado. Você comentou também do território brasileiro, né? Que não é o principal foco, mas eu coloco ainda os top 3 talvez, do mercado da América Latina. Então, ainda a gente é muito explorado, né, cara? Então, não tem jeito. Exatamente, né? Porque realmente, se a gente olhar aqui e falar, 5% é pouca coisa, mas a gente tem que lembrar que se a gente olhar o total, né, no volume de detecções, 5% realmente é Sim. muita coisa, né? Então, é realmente uma preocupação, né? Por isso que a gente fala do WannaCry. Se a gente olhar aqui para baixo, a gente ainda consegue ver algumas, eu nem falei, mas já que a gente entrou no assunto, vale comentar que algumas dessas outras famílias que estão aqui embaixo são variações do WannaCry. Então, o WannaCry original está aqui, mas a gente vê algumas variações, né, que são famílias parecidas ali, né, como por exemplo Phobos. Então a gente tem ali uma presença bem forte ainda do WannaCry no geral, ainda assustando aí o mundo. Então é por isso que a gente trouxe a estatística de ransomware, só para a gente entender um pouco mais, né, de o quanto é crescente ainda ransomware e quais são as principais famílias que estão ativas, né, e como que a gente deve ali realmente se preocupar. Então, pessoal, em relação às estatísticas do nosso Threat Report, são essas duas principais que eu quis trazer. Como eu falei, o relatório ele é bem completo, né? Então, caso quiserem conhecer estatísticas de outras ameaças, né, algumas outras informações interessantes, de novo, convido vocês a visitarem, né, o relatório. Depois eu talvez possa deixar o link aqui para vocês. Eu acho que eu estou com esse link, na verdade, bem fácil aqui. Deixa eu já colocar no chat, caso alguém não tenha tido tempo de escanear o QR Code. Eu vou deixar aqui o link completo do relatório no chat. Eu acabei de colocar aqui no chat. Caso alguém não tenha conseguido ler o QR Code, o link completo do E7 Threat Report do primeiro semestre de 2024 está aqui no nosso chat. Então, pessoal, então agora que a gente já falou um pouco sobre a questão, né, do cenário atual de cibersegurança, né, um resumo das principais ameaças, agora a gente vai falar um pouco da ótica da proteção, né, e como que a E7 pode ajudar na proteção contra não só essas ameaças que a gente discutiu, mas como diversos outros desafios e outras preocupações que a gente tem na cibersegurança, né? Então, para começar isso, eu vou falar um pouco do ecossistema da E7, né? Como que a E7 ela trabalha para entregar a proteção para os nossos clientes. Então, a E7 ela basicamente trabalha, no geral, né? A gente vai falar um pouco disso, né? De maneira geral, da proteção através de camadas, que é um conceito muito discutido na cibersegurança, porque a gente sabe que hoje uma camada só não é mais suficiente, né? Claro, a gente sempre fala da proteção de endpoints, né, da proteção base ali, proteção, uma camada inicial que a gente chama, mas a gente sabe que hoje, na prática, não é mais suficiente contar somente com
um anti-malware tradicional, né? Claro, ele é imprescindível ainda, né? Ainda é muito discutido isso, mas ele é imprescindível a gente ter o anti-malware. Mas hoje a gente sabe que a gente tem ataques sofisticados, a gente tem ataques direcionados, né? Os cybercriminosos, cada ano que passa, eles estão investindo mais para tentar burlar as defesas, né, e conseguir ali ter sucesso no ataque, né? Então, por isso que cada vez mais a gente fala na abordagem de segurança através de camadas. E a gente vai falar bastante disso hoje, né? E não é diferente na aplicação disso nas soluções da E7, né? Então aqui eu tenho um resumo, né? Porque a gente ainda vai discutir detalhadamente, né? Como que a gente licencia essas soluções, etc, né? Mas aqui eu tenho a pirâmide, né, de soluções da E7 e tudo começa realmente pela base, né? Então pela base ali a gente fala da proteção de endpoints, né? Ou seja, a proteção ali das nossas estações, dos nossos servidores, dispositivos móveis, né, que são considerados os pontos finais ali, né, que são utilizados pelos nossos usuários, né. Então a gente fala, né, proteção para estações, deixa eu até habilitar o laser para ficar mais fácil, a gente fala da proteção para estações, né, então eu falo de Windows, Mac, Linux, falo também da proteção para servidores, Windows, Linux, servidor Mac também para quem tiver, falo também da proteção dos dispositivos móveis, Android, iOS, iPadOS, não só na proteção, quanto também no gerenciamento, né, na parte de MDM, é algo que também a E7 trabalha, a E7 oferece. Proteção, por exemplo, para servidor Exchange físico, para quem tem também servidor Exchange físico, não deixa de ser ali um dos servidores importantes, né, porque também já traz um pouco da camada de e-mail junto, né. Então, a gente passa por toda a proteção base, né, que a gente chama, que é essencial e imprescindível para toda e qualquer empresa, independente do core ali do negócio, da maturidade de segurança. Isso é o que a gente fala que é imprescindível para qualquer organização. Conforme a gente vai subindo o nível de maturidade, a gente vai subindo o nível de preocupações, a gente começa a falar de outras tecnologias que vão além do endpoint. São tecnologias complementares que ajudam a elevar ali tanto o nível de maturidade quanto o nível de segurança geral do nosso ambiente. Então, a gente começa a falar ali da segunda camada, que é a proteção complementar. Então, a gente começa já a introduzir outras tecnologias, tais como Sandbox em nuvem, que seria uma verificação estendida dos arquivos, dos artefatos, das ameaças, né, em ambiente isolado, num sandbox, né, em nuvem. Então, a gente já começa ali a ter uma outra camada de proteção dedicada, que é a camada de sandbox. A gente já começa a pensar também na proteção das plataformas colaborativas em nuvem, como o 365, né, o Microsoft 365 e o Google Workspace, que hoje são as ferramentas, né, que dominam o mercado, tanto na parte de e-mail quanto na parte de colaboração, né, em nuvem. A gente começa a pensar também em patch management, que é, apesar de não estar diretamente ligado ali, assim, com uma ameaça específica, né? Claro, a gente liga sempre com exploração de vulnerabilidades, mas ele se conecta diretamente com um desafio das equipes de TI, que é conseguir ter visibilidade das vulnerabilidades, conseguir definir um plano ali de correção dessas vulnerabilidades, né? Então, assim, não é uma preocupação só exclusivamente de ameaças, é um desafio que as equipes de TI têm, né, de ter visibilidade, conseguir corrigir aplicativos que estão vulneráveis, né? Então, ajuda também com um desafio que as equipes de TI têm. E uma outra tecnologia que a gente pode incluir aqui na parte de proteção complementar é a criptografia de discos, né? Também essa é mais uma que sai um pouco ali do aspecto de ameaças, né? De malwares em si. E a gente entra um pouco na parte de proteção de dados, né? Dados sensíveis, né? Que estão aí nos nossos laptops, né? Principalmente. E que se furtados, se roubados, se perdidos, podem cair em mãos erradas, né? E com isso a gente ter os nossos dados aí expostos, né? Então, uma outra tecnologia que a gente também trabalha nas nossas soluções, mas não para por aí, né? Então, a gente ainda pode ir além, né? Então, de novo, subindo o nível de maturidade, a gente pode ir além, né? E contar com algumas outras tecnologias que nos ajudam com outros cenários, né? Então, a gente fala, por exemplo, de duplo fator de autenticação, né? De MFA, que também é uma outra tecnologia muito interessante, uma tecnologia muito importante, porque ela ajuda não só na proteção, né, contra, por exemplo, um ataque de força bruta, né, se alguém tentar descobrir a nossa senha ali de maneira forçada e conseguir descobrir a senha, vai se deparar com um segundo fator de autenticação, uma validação adicional ali no acesso, mas também hoje tem ajudado bastante com um outro desafio das empresas, que é a validação de identidade.
Hoje, quando a gente pensa no cenário que a gente tem de trabalho, né, o home office, cenários híbridos, hoje está muito difícil garantir que o usuário é realmente ele que está fazendo o login em alguma determinada aplicação, né? Então, a validação de identidade também é algo que um duplo fator de autenticação ele pode ajudar, né? E é uma das soluções que a E7 também trabalha no portfólio. E indo um pouquinho além, né, ainda pensando na proteção estendida, a gente pensa também na parte de detecção e resposta, né? Então a gente começa a entrar naqueles termos que a gente tem ouvido bastante no mercado, né? EDR, XDR, e a E7 também trabalha com esse tipo de solução, porque realmente são soluções de proteção estendida, né? Como o próprio nome da solução já diz, né? XDR, né? De Extended Detection and Response, né? Então é para a gente ir além, né? Para além de a gente conseguir ter ali a proteção tradicional anti-malware, para a gente ir além na parte de visibilidade, na parte de caça de ameaças, na parte de resposta a incidentes, né? Então a gente já passa a ter uma visibilidade adicional e algumas capacidades ali de detecção e resposta que a gente não vai ter somente ali com uma solução tradicional de anti-malware. A gente vai abordar um pouquinho mais disso mais para frente, né, nos próximos slides. E por fim, né, o topo ali, né, da pirâmide, que seria a camada ali de inteligência, né, inteligência de ameaças, né, que também é uma camada muito importante, né, porque é uma camada que agora sai de solução, assim, digamos, né, de produto instalável nas máquinas, integrado com as nossas plataformas, né, de e-mail, etc. E a gente entra um pouco mais na parte realmente de inteligência, né, então a gente passa a ter acesso, por exemplo, a relatórios, aos feeds que a gente chama, para a gente conseguir estudar um pouco mais os nossos adversários, né? Então, através das pesquisas, né, feitas pela E7, a gente tem acesso aí a relatórios, né, de inteligência que vão ajudar a gente a criar a nossa detecção, a nossa proteção antes mesmo que aquilo venha a ocorrer no nosso ambiente, né? Então a gente consegue, por exemplo, estudar um ataque que está acontecendo aí em outros países, por exemplo, antes que ele chegue no nosso país, antes que ele chegue na nossa empresa, né? Então, através dos relatórios de inteligência, né? Então, esse aí é um outro nível realmente de segurança, porque a gente atua antes, né, de acontecer, né, através da inteligência de ameaças, né? Então, também é outro tipo de tecnologia, um outro tipo de serviço que a E7 também trabalha no portfólio. E para a gente discutir um pouco a necessidade, né, de a gente poder contar com tecnologias desse tipo, eu gostaria de trazer aqui para vocês um caso real na América Latina que a equipe de resposta a incidentes da E7 analisou, né? A gente teve um caso, né, de um potencial cliente que nos procurou, dizendo que ele sofreu um ataque de ransomware, né, foi infectado, só que ele não sabia, ele não tinha ideia de como aquilo aconteceu, né? Ele precisava muito ali de uma análise forense, né, de um estudo daquele ataque para entender o que falhou, o que que ele poderia ter feito, né, para evitar esse ataque, né? E também servir com certeza de aprendizado para, né, daqui para frente ele conseguir se proteger melhor em relação a esse tipo de ataque, né? E aí, com isso, ele contratou, né, um serviço que a E7 oferece, né, um serviço pago, que é o serviço de análise forense, né? Então, os nossos especialistas conseguiram acesso, tiveram, né, acesso ao ambiente desse cliente para poder fazer todo o processo de investigação forense e entender exatamente o que aconteceu para aquele ambiente ser infectado, né? E aí a gente teve algumas descobertas bem interessantes, né, para trazer para esse cliente, né? E é exatamente o que eu queria trazer aqui para vocês, para a gente poder debater um pouco, né? Para a gente ver que os ataques, né? Claro, não em na grande maioria, mas alguns ataques eles são muito específicos, né? Principalmente ataques direcionados, APTs, né? Eles não tendem a fazer apenas uma ação e já tentar infectar o seu ambiente, né? Os ataques hoje em dia sofisticados, eles passam por várias e várias etapas até a etapa final, que é o comprometimento do ambiente, né? Então, esse caso que a gente estudou passou aqui por diversas fases, né? Então, a gente divide aí em quatro principais fases, né? Reconhecimento, acesso inicial, movimentação lateral e exfiltração e execução, né? Então, é, reparem aqui alguns detalhes que eu vou trazer para vocês para a gente entender um pouco mais sobre isso, né? Então, investigando, né, o nosso time de resposta a incidentes, investigando o caso, né, detectou que tudo começou no dia 2 de julho, né, ou seja, o início disso tudo começou no dia 2 de julho, através de tentativas de login num serviço de FTP, ou seja, ataque de força bruta em um serviço de FTP. Tentaram fazer isso, aparentemente não conseguiram,
né? E aí, em agosto, ou seja, praticamente um mês depois, de novo, retornam com tentativa agora de ataque de força bruta no protocolo SMB, ou seja, mudaram a estratégia, mudaram o protocolo e aí seguiram com tentativa de ataque de força bruta. Ou seja, aqui eles já tiveram sucesso, né? Mas a gente repara que aqui se passou praticamente um mês. Depois entra a próxima fase, que é a fase de acesso inicial, né? E aí a gente começa a ver algumas outras coisas, né? Em setembro, ou seja, de novo, praticamente um mês depois, eles fizeram a desativação das soluções de segurança que o cliente tinha, né? Ou seja, eles encontraram brechas para conseguir desativar a solução de segurança atual que o cliente utilizava, mas foi só até então, no dia 3 de setembro. E no dia 21 de setembro, eles começaram a tentar fazer a movimentação lateral, né? Então eles começaram a conhecer um pouco mais ali o ambiente e tentar expandir isso, né? Uma vez que eles já tinham ali um ponto de contato, expandir. Então eles conseguiram notar aqui, né, tentativas fracassadas de login/conexão em alguns outros dispositivos da rede, né? Só que de novo se passaram alguns bons dias, né? E aí a gente passa para a próxima fase, que é a fase de movimentação lateral, que de fato onde eles fizeram ali a movimentação para outros equipamentos da rede, né? Então, em outubro, alguns dias depois de novo, ataque de força bruta SMB para outro dispositivo. No dia seguinte, ataque de força bruta no controlador de domínio, ou seja, já buscaram ali o AD, né, o Active Directory daquele ambiente. E só no dia 20, onde eles concluíram ali e dispararam ataque de força bruta SMB e RDP para diversos outros computadores na rede local, ou seja, basicamente quase 20 dias de diferença. Ou seja, aí eles já conseguiram já ter ali se espalhado, né, na rede, só que até então eles não fizeram nada na prática, ou seja, não teve nenhuma ameaça em si até então. Né? Claro, o ataque de força bruta é uma técnica, mas dependendo de qual ferramenta eles utilizam, qual método eles utilizam, nem sempre vai ser detectado por alguma solução de segurança, dependendo do que a gente estiver falando, né? Ou por algum mecanismo de proteção nativo do sistema operacional, alguma coisa do tipo, né? Porque depende muito das ferramentas que eles utilizam para fazer esse tipo de reconhecimento, né? Esse tipo de análise. E, por fim, agora sim é onde a gente tem o impacto, né? Que é a exfiltração de dados, né? A execução ali, no caso do ransomware, né? Que foi a ameaça escolhida aqui pelo cybercriminoso, o alvo, né? Então, no dia 20 de outubro foi feita a instalação do PSExec, que, de novo, não é uma ferramenta maliciosa, é uma ferramenta legítima de administração aí do sistema operacional Windows, no controlador de domínio, de novo, o alvo aqui, o AD. No dia 22, instalação do serviço do Tor, né, que é aquele navegador, né, que é muito falado, né, para acesso seguro, né, acesso criptografado de difícil rastreamento no equipamento, né, para poder fazer ali conexão provavelmente com o servidor de comando e controle. Por fim, no dia 19 de novembro, ou seja, de novo, bastante tempo depois, a desinstalação das soluções de segurança, ou seja, uma vez desativado e desinstalado, agora ele tinha caminho 100% livre para poder fazer ali a ação final. Ou seja, no mesmo dia, ele concluiu a sua ação final, que foi ali a infecção através desse file coder denominado a família dele, né, como Sodinokibi, que é uma família muito conhecida também, e por fim a exfiltração dos dados, ou seja, criptografou os dados e extraiu, né, todos os dados originais para poder depois solicitar o resgate. Então, pessoal, primeira coisa que a gente fala aqui em relação a esse caso, datas, né? A gente vê que tudo começou ali em julho e só foi terminar ali de fato com o ataque em si, com o ransomware em novembro, ou seja, a gente tem aí basicamente cerca de 4 meses, né, que durou o ataque como um todo. Outros fatos, a gente consegue notar, consegue observar que durante a maioria desses meses aqui não teve praticamente nada assim de ameaça, nada malicioso, né? Ele utilizou muitas técnicas legítimas aqui, técnicas não maliciosas para poder se espalhar no ambiente, poder reconhecer o ambiente e poder ter ali persistência, ou seja, ele poder manter contato com aquele ambiente, né? E isso é extremamente preocupante. Por quê? Claro, algumas das coisas aqui são detectadas por uma solução de anti-malware, né? Por exemplo, para ele tentar desativar a solução da E7, ele não vai conseguir desativar porque a solução, né, como uma boa prática de segurança, tem que ter senha, tem lá suas proteções, a sua autodefesa, né? Então ele já não poderia fazer isso aqui, né? Pensando na solução de anti-malware, né? Mas, de novo,
a gente pôde perceber que tem, por exemplo, ataque de força bruta, né, que é uma das técnicas utilizadas, né? O anti-malware, por exemplo, o anti-malware da E7 tem uma tecnologia específica para detecção de ataque de força bruta, então talvez isso aqui poderia ser evitado com a detecção do ataque de força bruta. O que mais que a gente poderia falar? A questão do, do duplo fator de autenticação, né? Se alguém basicamente tenta fazer um acesso RDP e eu tenho um duplo fator de autenticação habilitado para o RDP, ele não conseguiria, mesmo se ele tivesse a senha do usuário, né? Então a gente poderia já discutir algumas tecnologias que poderiam ter evitado, além de outras, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente de outras tecnologias que também ajudam nesse sentido, mas a gente poderia notar que algumas tecnologias poderiam sim ter evitado isso, né? Além também da ferramenta de detecção e resposta, né? Como eu falei, se as questões que não usam nenhum tipo de técnica maliciosa para fazer o ataque, como que o anti-malware poderia ter detectado isso, né? É exatamente esse o debate, é exatamente essa a discussão. Uma técnica não maliciosa dificilmente vai ser detectada pelo anti-malware, porque a ideia do anti-malware, como o próprio nome já sugere, é detectar malwares, detectar ameaças. Se ele não usou nada malicioso, não tem o que ser detectado, né? E aí que entra a ferramenta de detecção e resposta, né? O EDR, o XDR, que olha além do que é só malicioso, olha ali a telemetria coletada pelo produto, olha ali eventos, né, ações que estão acontecendo aí dentro da rede, dentro das máquinas, dentro dos endpoints, né, para nos mostrar ali ações possivelmente suspeitas, possivelmente maliciosas, né? Então, por isso que uma ferramenta de detecção e resposta poderia também ajudar bastante aqui na detecção, né, desse tipo de ameaça. Então, aqui só uma discussão para a gente entender um pouco mais, né, como conectar essas ferramentas de segurança com ataques sofisticados, ataques direcionados, né, coisa do tipo. E quando a gente fala de ataques na prevenção de geral, né, de ataques, geralmente a gente segue todo este ciclo, né, que a gente chama, né, no tratamento ali das ameaças, né? Então, tudo começa ali por prever, né? Então, a gente conseguir ter informações, né? A gente fala ali, por exemplo, da inteligência de ameaças, né, para a gente poder prever ali possíveis ataques, conhecer os nossos adversários, conhecer quem pode estar atacando, que tipo de técnicas, táticas eles podem utilizar, prevenir, que são exatamente as técnicas de prevenção que a gente implementa para evitar que essas ameaças elas aconteçam. Detectar, que aí já entra realmente algo que está acontecendo, ou seja, se algo está acontecendo, a gente tem a capacidade de detectar, de novo, naquele caso que eu acabei de demonstrar, a ferramenta de detecção e resposta que poderia detectar esses eventos maliciosos, eventos suspeitos, na verdade, né, não maliciosos, que estavam acontecendo durante os meses aí no nosso ambiente. E por fim, a capacidade de responder, ou seja, de conseguir fazer alguma ação de resposta que vá conter este possível incidente, né? Então, é um ciclo, né? Esse ciclo, ele é um ciclo que não tem fim, né? Ou seja, não basta fazer isso só uma vez para algum caso pontual. Esse ciclo ele acontece no dia a dia da cibersegurança, né? Então, é uma mensagem que a gente traz porque a gente precisa, né, tá posicionado aí com tecnologias, processos, procedimentos nessas fases aqui do ciclo para a gente conseguir ali fazer todo o tratamento das cyberameaças e focar ali na proteção do nosso ambiente. E aí falando um pouco mais, né, da tecnologia que a E7 emprega, né, nas soluções de segurança, né, eu já falei um pouco das camadas e de novo a gente vai falar um pouco da abordagem multicamadas das soluções, né? E o que eu queria trazer aqui para falar para vocês é um pouco das tecnologias que tem na solução de endpoint da E7. Né? Aqui eu estou falando de endpoint mesmo, de anti-malware, né? Um pouco das tecnologias, né? Por que que eu falo um pouco, né? Porque realmente tem até mais tecnologias aqui que daria para a gente falar, né? Aqui é meio que um resumo breve aí das tecnologias que a gente tem dentro da solução de endpoint. E o que que eu queria destacar em relação à proteção de endpoints, né? Que a solução da E7 ela não é uma solução chamada, né, no mercado hoje popularmente de solução tradicional, né? A solução da E7 ela já é uma solução de próxima geração, né? Ou seja, a gente não depende mais exclusivamente de assinaturas, né, de vacinas para fazer a proteção dos equipamentos, né? A E7 ela conta com tecnologias de machine learning, né, de detecção por comportamento para poder detectar ameaças, né? E conta ali com uma série de módulos de proteção, módulos de controle, né?
Então vocês devem estar vendo aqui alguns módulos que vocês já conhecem, né? Como por exemplo, IDS, IPS, proteção de memória, né? Alguns módulos tradicionais, como também alguns módulos de controle que também ajudam bastante no dia a dia, né, da gestão de dispositivos, né? Controle web, controle de dispositivos, enfim, uma série de tecnologias, né? Tem módulo dedicado também na proteção contra ransomware, né, que seria o nosso escudo anti-ransomware, né? Então tem uma série de tecnologias interessantes aí na proteção tanto contra ransomware quanto diversas outras ameaças, né? Proteção contra botnet, né, como eu falei, e ataque de força bruta, que também seriam tecnologias bem interessantes aí na parte de proteção de rede, né? A proteção de força bruta é um dos exemplos que poderia ter ajudado naquele caso, né, que a gente analisou, né, que eu trouxe aqui de exemplo, né? Enfim, apenas algumas das tecnologias, né? Eu falo algumas porque ainda tem mais algumas que não estão nem nessas imagens aqui, né? Nesse slide aqui. Então aqui é um resumo do que a gente entrega na nossa solução de proteção para endpoints, né? Ou seja, para estações, para servidores, né? Então tudo isso aqui é o que a gente vai contar aí quando a gente fala da solução de proteção para endpoints. E aí, basicamente, chegando já um pouco no final do nosso conteúdo, eu queria falar um pouco sobre o ESET Inspect, que é a nossa ferramenta de detecção e resposta, né? Porque eu falei que a ferramenta de detecção e resposta é uma das ferramentas que mais ajudaria a gente na identificação daquele exemplo que eu trouxe, né, do caso real na América Latina que a gente estudou agora há pouco, né? E eu queria falar, né, dar um destaque especial, né, falar um pouco do ESET Inspect. O que é o ESET Inspect? Né? Como eu falei, é a ferramenta de detecção e resposta da ESET, né? Então é a nossa ferramenta de XDR. E o que na prática uma ferramenta de XDR nos ajuda? Né? Que tipo de proteção eu estou trazendo para o meu ambiente quando eu falo ali na utilização de um XDR? São três principais capacidades que a gente passa a ter, que a gente ganha ali com o uso de uma ferramenta de XDR. Né? Então, basicamente o que? Né? Então a gente fala em detecção, visibilidade e resposta. No quesito detecção, achar anomalias. Né? Então, exatamente o que eu estava falando naquele exemplo. O cybercriminoso ele não fez o uso de nenhuma ameaça, de nenhuma técnica ali que emprega ali o uso de alguma ferramenta maliciosa, mas ele fez ali algumas ações que facilitaram, que ajudaram ele concluir o seu ataque, né, depois de alguns meses. Então, na parte de detecção, né, através dos eventos, da telemetria que a ferramenta coleta, a gente poderia ter identificado essas ações maliciosas, a movimentação lateral que ele tentou fazer, os eventos de login com falha que ele fez, né? Enfim, são itens, né, que a gente conseguiria detectar com o uso de uma ferramenta de detecção e resposta, ou seja, são uma série de ações que no final das contas foram anomalias, né, foram ali maliciosas, mas não usaram nenhuma uma ferramenta, nenhum malware ali na prática, né? Que mais? Visibilidade, né? Ou seja, estudando um pouco além, né, no incidente, saber, por exemplo, quais foram os equipamentos envolvidos, quais equipamentos foram afetados, né? O que exatamente foi afetado, o que aconteceu e como aconteceu. Né? Ou seja, todo esse estudo que a gente acabou de ver aqui também, uma ferramenta de detecção e resposta, nos ajuda a fazer esse estudo. Né? A gente vai entender um pouco mais, né? Eu trouxe aqui um exemplo prático, né, para a gente poder debater também, né? De fazer todo esse estudo de como aconteceu. E não menos importante, a capacidade de resposta, né, que é uma das principais ações, né, feitas pela ferramenta de detecção e resposta, que é você conseguir responder aquele incidente. Né? Uma vez que eu identifiquei ele, o que eu consigo fazer para responder este incidente? Por exemplo, isolar a máquina da rede, bloquear aquele artefato, desligar o computador, né, se for um caso mais crítico, encerrar o processo que está fazendo aquela ação, né? Ou seja, uma série de ações de resposta que eu posso fazer visando tanto conter quanto interromper ali completamente aquele ataque, aquela ameaça que está em ação, né? Está em processo, ele está em curso dentro do nosso ambiente. E aqui eu trouxe uma captura de tela para a gente falar um pouco do ESET Inspect e por que ele ajuda na identificação, né, de detalhada, né, na investigação detalhada de um incidente, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho aqui algo que é muito interessante hoje nos dias de hoje, quando a gente pensa na investigação de ameaças, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma detecção gerada pela ferramenta da ESET, né, o ESET Inspect, onde o título dela é Atividade de File Coder, né, ou seja, atividade de ransomware entre múltiplos endpoints. Né? Então, a ferramenta ela consegue identificar, por exemplo,
o tráfego ali, a atividade que aconteceu em várias máquinas e correlacionar tudo isso para exibição centralizada em uma única tela, em um único painel para vocês revisarem todas as informações. E aqui a gente tem bem representado a visualização gráfica, né? Ou seja, eu consigo ver, por exemplo, todos os computadores, o que a ameaça ela foi percorrendo e todas as ações feitas em cada computador, né? Quais processos foram manipulados, né? Quais ações foram executadas, o nível de severidade da ação representada ali pela coloração. A representação gráfica ela é vital ali na compreensão do que está acontecendo, né? Porque, claro, ler texto, ver detalhadamente o que está acontecendo, interagir é importante, mas a representação gráfica ajuda a gente a saber na prática quais foram os equipamentos comprometidos, o que exatamente aconteceu, né? Então a representação gráfica ela é fundamental e a ferramenta ela traz essa representação gráfica para a gente, além também de permitir que a gente interaja com cada item, né? Cada sinalização aqui a gente consegue interagir, além também de ter acesso, né, a toda a timeline do incidente, saber datas, ações detalhadas, né, se modificou algum registro, se fez alguma conexão de rede, né, conseguir ter toda a visibilidade detalhada também dessas ações, né, então é basicamente aí o que a ferramenta pode nos ajudar na investigação detalhada dos incidentes, né? E né, só comentando na mesma tela a gente já conseguiria fazer a remediação, né, que seria a ação de resposta, né? Então já conseguiria disparar ali uma ação de isolamento de rede, alguma ação de encerramento de processo que fosse me ajudar ali a conter, a interromper este ataque, esse possível incidente que está em andamento, né? Então só falando um pouco mais, né, sobre a ferramenta de detecção e resposta da E7, claro, tem muita coisa para explorar quando a gente fala dessa ferramenta, mas é uma ferramenta muito interessante, porque realmente ela vai além do endpoint, ela vai além da proteção anti-malware. E aí, agora sim, para a gente finalizar, o último item que eu queria trazer para vocês, né? Eu já falei um pouco das camadas ali, né? Trouxe a pirâmide das soluções que fala um pouco, né, das soluções que a E7 tem no portfólio. E para finalizar, eu queria deixar aqui para vocês como que a gente licencia tudo isso, né? Então eu falei quais são as soluções que existem, né? Aí no portfólio da E7. Para finalizar, eu queria deixar como que a gente licencia essas soluções, né? Os bundles que a gente chama, né? Os pacotes, né? Então a E7 basicamente ela tem aí 5 pacotes de licença, 5 licenciamentos, né? Que vão trazer basicamente todas as soluções, né, que eu comentei naquela pirâmide, naquela lista de soluções que a E7 tem no portfólio, né? E aí, caso em algum momento vocês tiverem interesse em conhecer mais, né, ou em testar as soluções, também é uma possibilidade que a gente tem com essas soluções, né? Então, resumindo bem brevemente aqui para a gente encerrar o nosso conteúdo. Então, os 5 licenciamentos, né, são esses aqui em tela: E7 Protect Entry, Advanced, Complete, Enterprise e Elite, onde cada um deles vai oferecer ali um nível, né, de segurança, um nível de soluções de proteção, né, desde o mais básico até o mais avançado, né? Então, por exemplo, o Entry, como o nome mesmo já diz, né, já é bem sugestivo, é nosso pacote de entrada, que oferece ali a console de gerenciamento, toda a parte de proteção para estações e servidores e dispositivos móveis, né? Então, de novo, Android, iOS, Windows, Mac, Linux, como eu já havia comentado. E conforme a gente vai subindo aqui, a gente vai passando mais para a direita as colunas, a gente vai aumentando ali as soluções oferecidas e também, né, o nível de segurança oferecido por cada pacote, né? Então, por exemplo, o Advanced ele já passa a oferecer aquele sandbox em nuvem que eu comentei anteriormente, já passa a oferecer a criptografia completa de discos. E aí, pessoal, uma informação interessante para compartilhar: a partir do Advanced a gente passa a ter também um módulo chamado Mobile Threat Defense, que é uma licença exclusiva para dispositivos móveis, né? É uma espécie de bônus que a E7 fornece para dispositivos móveis, né? Então, por exemplo, se a gente comprar 5 licenças do E7 Protect Advanced, a gente vai poder ativar ali as estações, servidores, né? Normalmente a gente vai ganhar exatamente mais 5 licenças para os dispositivos móveis, né? Então a gente tem um bônus exatamente do mesmo número de licenças contratadas especificamente para dispositivos móveis, né? Isso é uma decisão que a E7 tomou em fornecer esse bônus, porque a gente sabe que muitas empresas têm os dispositivos móveis corporativos, mas muitas vezes a gente não coloca eles na conta, né, ou mesmo no budget, né, para aquisição de soluções de segurança, e eles acabam ficando sem proteção, sem gerenciamento, né? E é exatamente por isso que a E7 decidiu fornecer essa bonificação. Então, comprando qualquer, né, quantidade de licenças, podem ser 5, podem ser 100, 1000, o que for, vocês vão ter exatamente o mesmo número de licenças também disponíveis para os dispositivos móveis.
E aí, seguindo, o Complete seria hoje basicamente o nosso carro-chefe, né? Porque ele entrega ali um nível de soluções de segurança que a gente considera basicamente essencial aí para a maioria das empresas, né? Então, além de oferecer tudo que eu já falei no Advanced, ele vai oferecer aquela proteção que eu falei anteriormente para servidor Exchange físico, para quem tem, também a proteção para o Microsoft 365 e Google Workspace, além do módulo de gestão de patches e vulnerabilidades, né, que eu também comentei que é algo muito importante, que tem ajudado bastante aí as empresas a ter visibilidade das vulnerabilidades, né, ter as capacidades de correção. E por fim, a gente deixa os nossos outros dois módulos mais avançados, que são os módulos que oferecem a solução de detecção e resposta, né, o ESET Inspect, que eu acabei de falar sobre ele, né? Então, falando primeiro aqui do Elite, o Elite é o que vai oferecer basicamente todas as nossas soluções, né? Então, tudo que já acabei de falar no Complete, mais o módulo de detecção e resposta, o ESET Inspect, além também do nosso duplo fator de autenticação, do nosso MFA gerenciado, né? Que é aquele que eu falei que tem ajudado bastante também, tanto na proteção contra ameaças quanto na validação de identidades, né? E por que eu falei o Elite primeiro? O Elite é o que vai todas as soluções, mas a gente sabe que tem algumas empresas que precisam da detecção e resposta, mas por estrutura do ambiente ou às vezes por não utilizar alguma das ferramentas aqui descritas no Elite, precisam do EDR, do XDR, mas não precisam das outras tecnologias, né? Então a gente tem uma versão mais simples, né, do Elite que tem o EDR também, mas não tem as outras tecnologias, né? Então olhando aqui basicamente para ser mais direto ao ponto, o Enterprise ele seria quase uma cópia ali do Advanced, só que ele acrescenta, né, o módulo de detecção e resposta, né? Então, com certeza ele acaba sendo mais barato que o Elite, mas ele já traz ali o módulo de detecção e resposta, que é uma excelente oferta ali de proteção, né? E é uma tecnologia muito importante aí para os nossos ambientes. Então, pessoal, esse aqui é um resumo, né, do nosso licenciamento, né? E como eu falei, caso vocês tenham interesse em conhecer mais, em testar soluções, a gente consegue fazer todo o processo de testes. Então, se alguém tiver interesse em conhecer mais a solução, receber uma demonstração, fazer uma prova de conceito, né, todo o time da Big Company aqui está à disposição para apoiar vocês, assim como eu e todo o time da E7. Então, contem conosco caso vocês queiram testar e conhecer mais sobre as soluções. E acho que com isso, em relação ao conteúdo, acho que eu encerro aqui o conteúdo que eu queria trazer para vocês no dia de hoje. E, de novo, caso vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, algum questionamento, estou à disposição Perfeito, aqui, podem enviar através aí do chat. perfeito, perfeito. Bom, Thales, cara, obrigado novamente aí pelo amplo conteúdo que você trouxe pra gente hoje, tá? Desde falar sobre a E7, mas trazer também relatos ali também ativos, né? Sobre, por exemplo, ameaças que surgem no ambiente, né? Isso é muito importante também para realmente abrir os olhos, né? E a gente ficar atento também com esse tipo de oportunismo, né? Então, a gente também aqui, como você comentou, né, ficamos à disposição, tá, pessoal, para caso vocês queiram fazer uma prova de conceito, uma POC, hoje a gente tem um time de especialista também, desde, por exemplo, a parte de pré-vendas, né, para apresentar a solução para vocês, como a gente está realizando hoje nesse webinar, até mesmo sustentar isso com suporte técnico, implementação e reciclagem também e monitoramento do ambiente de vocês, né? Acho que isso é um ponto muito importante também que a gente acaba trazendo como um benefício tanto da E7, né, mas também da Big Compre, que é ter um suporte ali para caso você precise de uma implementação, a gente consegue atender, fazer também a parte de solução de problemas, também a gente consegue também atender interno, então isso acaba elevando um pouquinho do nível de maturidade da nossa empresa também, tá bom? Bom, pessoal, para eu não estender também vocês, eu sei que hoje em dia eu acho que o tempo vale ouro, né? Então a gente tem que aproveitar cada minuto e segundo também. Eu gostaria de agradecer a presença novamente de vocês, tá bom? Lembrando que a gente vai ter um sorteio, tá, Thales? Do nosso mascote super fofo, que é o Mickey, né? Esse é um mascote bem disputado, tá? Nos eventos que a gente faz. E aí depois o time de marketing ele vai fazer um vídeo aí para vocês, tá bom? Nas redes sociais. Então sigam a gente nas redes sociais, tanto no Instagram, tanto também no LinkedIn, a Big Company, que a gente vai fazer a parte, por exemplo, de sorteio por lá, tá? Mas bom, pessoal, se ficou alguma dúvida, a gente vai ficar à disposição também, tá bom? Eu vou depois passar os meus contatos ali no chat para vocês. E aí agradeço novamente, Thales. Obrigado, cara, pelo tempo, e obrigado também pela apresentação e o conteúdo rico aí que você trouxe pra gente hoje.
Eu que agradeço, Gustavo, pelo convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço a participação novamente de todos. Espero que vocês tenham aproveitado aí o conteúdo. E, de novo, né, ficamos à disposição aí, todo o time Big Company, o time E7. Caso precisem de alguma informação, contem conosco. Muito obrigado, Perfeito. pessoal. Obrigado, pessoal. Até a próxima. A gente se vê. Tchau, tchau.